E aí, a maconha ajuda no combate à ansiedade? Mara de Felipe por aqui, ainda falando desse assunto ansiedade. Eu resolvi falar desse assunto sobre a maconha porque ela está sendo muito usada. A gente vê cada dia mais pessoas utilizando a maconha de diversas formas. Não é? E aí a ideia de que forma isso poderia ajudar na ansiedade, porque eu já ouvi isso várias vezes, que as pessoas conseguem controlar melhor quando utilizam a maconha. Tá? Na pesquisa eu entendi que sim, pode ajudar na ansiedade. Não é? Tem um sistema interno que eu vou explicar para vocês. Foram encontrados receptores no sistema límbico do cérebro, mais especificamente nas amígdalas, através dos quais a erva traz esse efeito tranquilizante. É bem interessante porque as células dessa estrutura produzem endocannabinoides, que ativam receptores canabinoides do cérebro, amortecendo-o e regulando a emoção. Porém, se você for exposto continuamente ao estresse, há uma redução na produção dessa substância, o que resulta no aumento da ansiedade. Para esse caso, alguns pesquisadores consideraram o uso da maconha, que tem fitocannabinoides, para suprir essa deficiência. Mas fica ligado, o uso repetitivo da maconha ela pode causar sintomas semelhantes à ansiedade, porque com essa repetição ela diminui a eficiência daqueles receptores do cérebro. E o uso de uma erva com níveis muito elevados do THC, que é o composto psicoativo da maconha, também pode gerar mais sintomas de ansiedade. Então tem que ver a qualidade da maconha que a pessoa está utilizando. Há diferentes variedades de maconha. Para quem tem ansiedade, usar a sativa pode ser bem ruim. Nesse caso, a índica trará menos efeitos negativos. Na verdade, a maconha ainda foi pouco estudada com essa possibilidade de ser utilizada para controle de emoções ou até questões físicas, Quem assistiu na Netflix um documentário que chama Maconha, Cura o Crime, devem estar entendendo o que eu estou falando, porque tem pouca pesquisa. Apesar de outras drogas serem utilizadas para pesquisa, como qualquer remédio para dor, uma boa parte deles é resultante de opiáceos, a questão da maconha ficou meio num nível um pouco esquecido. Tá? Então aqui eu não estou fazendo uma apologia à droga, você deve perceber. A questão aqui é dar um pouco mais de informação sobre isso. Porque o que a gente sabe também é que a maconha tem efeitos negativos sobre o cérebro, com relação à concentração, à memória, até o desenvolvimento das capacidades intelectuais. Então, a longo prazo, ela acaba causando danos ao cérebro, Então, a gente tem que estar sempre observador. Se você tem curiosidade sobre o uso da maconha, você pode pesquisar por aí. A pessoa que usa a maconha de forma contínua, ela pode ter efeitos danosos sobre seu corpo quando optar pela interrupção do uso, como o sistema digestivo, reprodutor, respiratório e cardiovascular. E se você acha que a maconha não causa vício, causa sim. Tá? As pesquisas dizem que 9% das pessoas que experimentam a droga acabam se viciando e de 25% a 50% das pessoas que fazem uso contínuo já estão nesse vício. Tá? Se relaciona também ao uso da maconha ao desenvolvimento de esquizofrenia. Tá? Então o cuidado que você deve ter se você vai diante de pesquisas que você vai fazer, resolver de alguma forma fazer essa experiência, você deve observar se você não tem predisposições genéticas. Veja o seu histórico familiar com relação à esquizofrenia, ao distúrbio bipolar, ao distúrbio borderline também, tá? Porque às vezes você tem uma predisposição que ainda não se deflagrou, uma doença que ainda não se deflagrou. Só que aí ao utilizar determinados tipos de droga, tá,
essa doença aparece, então ela é deflagrada. Não se deve desconsiderar os efeitos negativos da droga, entendendo que o THC não é menos nocivo do que o álcool e a nicotina. Eu espero ter estimulado aí a sua pesquisa, tá? Para um início, né, de algumas ideias aqui sobre esse assunto, tá? E se você gostou desse vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal e clique aí no sininho, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.